Queridos, abram comigo as suas Bíblias, Jonas 1, de 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim sobre o seu profeta, o profeta Jonas. No versículo 1 do capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, sobreveio esta grande tempestade. Queridos irmãos, eu quero falar desse Deus Todo-Poderoso. Quero falar de um chamados por Deus. Muitos que estão aqui foram chamados por Deus, e eu diria que todos que estão aqui são chamados por Deus, chamados para uma missão, maior ou menor, dependendo da fé e dependendo da disponibilidade de que cada um, porventura das potencialidades que cada um tem. Jonas era um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus, depois de Elias, depois de Eliseu. E Jonas tinha intimidade com Deus. Ele era de uma pequena cidade próxima a Nazaré, possivelmente na Galileia, uma cidadezinha chamada Gat-Éfer, que ficava a 4 quilômetros de Nazaré, e distava 800 quilômetros da cidade de Nínive. E você vai observar que o que Deus propõe para Jonas não é nada pequeno. Chama Jonas de uma pequena cidade, de uma região pobre, para ir para uma grande cidade. Então você percebe que Deus tem para nós, tinha para ele algo grandioso. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem assim: olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. E muita gente acha que isso é um jargão de pescaria. Muita gente acha que isso é uma forma da gente prender as pessoas, criar um vínculo de compromisso. Mas, irmãos, de verdade, eu não penso assim. Eu sempre penso que Deus tem uma obra grande na vida de cada um de nós. Uns vão para Nínive, outros vão para Rio Verde, outros vão para Brasília, não é isso? Mas sempre indo em nome do Senhor. Tudo que você fizer, com certeza Deus estará na frente
desse projeto. Nós, tudo de bom que nos acontece, irmãos, vem pelas mãos dele. E o Senhor continua ainda nos dias de hoje, chamando pessoas para fazer a vontade dele. Quantos você pode influenciar no seu trabalho? Quantas pessoas você pode influenciar na sua chefia, na sua liderança, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua escola, na sua família? Nós somos verdadeiras vidraças do Senhor, nós somos refletores da luz de Deus, e Deus sempre nos enviará a alguém ou a algum lugar. Acontece, irmãos, que Deus fala de uma forma clara com Jonas. A gente não sabe se Jonas estava dormindo, nós não sabemos se ele estava orando, nós não sabemos se ele estava acordado com os olhos abertos, mas a Bíblia é muito clara: veio a palavra do Senhor a Jonas. Talvez ele estivesse lendo um manuscrito, talvez ele estivesse num momento de descanso e ali Deus fala com ele, filho de Amitai, dizendo. E o importante que você observa é que Deus chama Jonas dizendo: eu conheço a tua origem, eu sei de onde você veio, eu conheço o teu pai. Então o nosso Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe o quanto Ele pode nos usar, que tanto que nós podemos render, porque Ele sabe exatamente das nossas raízes e das nossas origens. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Jonas tinha pedigree. Pedigree significa família. Jonas tinha uma árvore genealógica onde Deus conhecia o seu pai. Então Deus conta conosco porque Ele sabe de onde vem, de onde viemos, Ele sabe para onde vamos. Então, dispõe-te, vai à grande cidade. Eu tenho um grande projeto para você. Essa cidade é pagã, idólatra, de um povo mau, de um povo covarde. Os assírios, eles eram impiedosos com seus inimigos. Então você vai lá na grande Nínive e você vai pregar um grande evangelho, e você vai anunciar palavras de vida eterna, você vai confrontar o pecado daquele povo e dizer para eles que eu estou insatisfeito porque a malícia deles tem subido à minha presença e o juízo vai descer caso eles não se arrependam. Eu pergunto, o que levaria Jonas a não ir? Alguém pode dizer assim: pastor, não, Jonas era um desobediente. Não, ele foi desobediente aqui. Eu duvido muito que Deus estabeleceria uma relação de intimidade a ponto de chamar pelo nome, de conhecer a família, de falar de forma clara. Eu duvido muito que Deus estabeleça uma comunhão com alguém desse nível, se essa pessoa for um desobediente quanto mais. Eu duvido muito. Deus, quando fala desses termos, Ele sabe com quem está falando. Jonas não era um profetinha qualquer, ele era íntimo, ele era da cozinha do Senhor. E aqui Deus então está falando por um Jonas que supostamente era obediente. Mas alguma coisa travou o profeta. Eu não sei o que. Eu não sei se um espírito nacionalista, eu não sei se a mágoa por algumas coisas que os assírios já tinham feito, eu não sei se é porque ele sabia que mais tarde a Assíria, como profeta, talvez ele pudesse saber que mais tarde a Assíria viria a invadir, a dominar o seu país, o norte de Israel. A gente não sabe o que o levou a tão grande desobediência. Do mesmo tamanho que era o chamado, foi o tamanho da desobediência. Jonas deveria andar 800 quilômetros a leste para chegar em Nínive. Ele andou 2.500 quilômetros a oeste. Percebe? Ele fez tudo grande, porque o projeto era grande. Então Deus chama para uma grande missão e ele empreende uma grande fuga. E aqui a palavra de Deus diz que ele vai a um porto, e nesse porto ele pega um navio,
E aí então ele viaja, não se sabe quanto tempo, meses talvez, viajando em direção oposta. Um homem de uma cidade pequena, chamado para um grande projeto, para uma grande cidade, para uma distância grande, desobedece na mesma proporção. E aí, dentro desse navio, acontece uma das mais inusitadas novelas que nós já podemos perceber. Ele se encontra com outros personagens que estão dentro de um navio, e ele consegue, com toda a sua confusão mental e espiritual, trazer o maior insucesso àqueles tripulantes e aqueles passageiros que estavam viajando naquela grande barcaça. Jonas conseguiu desestruturar tudo. Irmãos, preste atenção. Um homem de Deus, fora da direção de Deus, é pior do que um ímpio. Põe isso na sua cabeça. Às vezes, irmãos, de um homem de Deus fora da direção de Deus, ele faz um estrago maior do que um ímpio, porque ele é desobediente, ele é desajustado, ele não tem a proteção do Senhor, ele não tem a bênção do Senhor, ele está em guerra com Deus, ele está resistindo o eterno. Então esse homem, ele é um peso, e ele é um peso morto dentro de qualquer projeto. Quantas pessoas nós encontramos que estão apanhando de Deus, e nós então compramos a briga daquela pessoa e nós passamos a apanhar junto. Alguém já passou por isso? Tem um ditado que diz assim: quem se coloca no lugar dele, quem tem dó do coitado, não me lembro bem, alguma coisa assim, que você fica com dó de alguém e você vai apanhar, você vai para o lugar dele. Quem tem dó do bobo, fica no lugar do bobo. Já viu isso? E é justamente isso. Nesses anos todos caminhando com o Senhor, eu tenho visto pessoas apanhar de Deus. Já tive momentos que eu entrei e me dei mal. Muitas pessoas às vezes falam assim: os pastores não têm amor. Não, irmãos. Em momentos que a gente vê nitidamente a mão de Deus corrigindo as pessoas, não tem o que fazer. Se você entrar, você vai apanhar também, porque a justiça de Deus, ela não vem para, às vezes, para deixar apenas hematomas, ela vem para quebrar a pessoa. Esse moço então cometeu alguns erros que o fez de certa forma um quebrador de recordes. E eu quero deixar para vocês aqui algumas coisas importantes que acontecem com aqueles que estão em desacordo com a palavra e com as ordens e com o chamado do Senhor. Porventura alguém aqui está fugindo de Deus como Jonas? Por acaso alguém aqui tem desobedecido ao Senhor? Em algum momento você entrou nessa igreja, Deus falou contigo e você fez de conta que não ouviu? Você falou: não, isso é coisa da minha mente. Quando a gente não quer fazer, a gente fala: não, mas Deus vai ter que falar comigo de novo. Acontece, não acontece, irmãos? Não, se Deus falar comigo de novo, aí eu vou confirmar. E a gente já sabe que Deus está falando, e a gente não quer, porque ou fere o nosso descanso, ou fere o nosso bolso, ou fere os nossos prazeres, né? O que acontece com um homem que resiste a Deus? Primeiro, aqui no versículo 3, na última parte, está dizendo assim: pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, a oeste, 2.500 quilômetros de distância, para longe da presença de quem? De Deus. Tem alguém que você viu fazendo a mesma coisa antes de Jonas? Fugindo da presença de Deus? Tem alguém? De quem vocês lembram? Quem? Adão. Adão fez a mesma coisa. Mas quando Adão fugiu da presença de Deus, lembra como é que ele
se encontrava? Nu. Quando a gente está fugindo de Deus, nós estamos nu e não tem como se esconder. Será que Jonas estava em pecado? Por que ele teve tanto medo de ir para Nínive? Uma das coisas que nos faz fugir do chamado de Deus é quando a gente está em pecado. Não vou na igreja hoje não, tem um revelador lá, se eu for lá ele vai revelar meu pecado. Eu já vi gente assim. O dia que vem pastor que revela, a pessoa fica atrás do outro, que o pastor não vê para não revelar o pecado dele. Então, irmãos, talvez Jonas estivesse em pecado. Quem está desobedecendo, não está no centro da vontade de Deus, a primeira coisa que ele faz, foge da presença de Deus. E aí alguém pode falar assim: pastor, fugir da presença de Deus é só não fazer a vontade é só não obedecer o chamado? Não. Nós fugimos da presença de Deus quando escuta uma palavra como essa e você sai daqui e deleta ela. Eu vejo que na mente de muitos existe um botãozinho chamado delete. E quando você não quer que aquilo faça sentido na tua vida, o pastor Antônio falou tudo para mim hoje. Sabe uma coisa? Lixeira, vamos jogar na lixeira. Nós estamos assim fugindo da presença do Senhor. Olha, o Senhor tem me chamado para orar de madrugada, mas eu acho que eu vou para Tarsis. E aí você vai para bem longe daquilo que é o seu cantinho de oração. Então, quando nós estamos em desagrado a Deus, nós fugimos da presença dele. Achamos uma coisa supostamente melhor para fazer na quinta-noite. Achamos uma coisa supostamente melhor para fazer no domingo pela manhã. Aceitamos os convites do mundo para não vir à igreja no domingo pela manhã. Achamos o nosso colchão Ortoclean, Ortossono, American Flex melhor do que a palavra de Deus. Vamos lavar o nosso carro porque às vezes ele está muito sujo e só sobrou domingo da manhã, domingo de manhã para poder lavar o carro. É verdade, isso é fugir da presença do Senhor. Jonas estava possivelmente lavando o seu carro no domingo pela manhã. Estava indo para um pesque-pague qualquer. Ele pescou um peixe grande chamado baleia. Aliás, a baleia ele pescou. Quem está em desacordo com a palavra, foge de Deus. Segundo, aqui no versículo 5, lá no final do versículo 5, diz assim: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Você consegue ver uma escalada de declínio aqui? Olha, ele desceu para onde? Mas ele já havia descido para Jope. Já havia descido para o navio. E agora desce para o... A cama devia ficar, era um beliche e ficou na parte de baixo para descer um pouco mais. Você percebe como é que a vida de um cidadão que está desobediente é só descida? A pessoa que está desobedecendo a Deus, irmãos, é uma queda livre. Ele só desce. E ele achou pouco, ele desce para o porão, ele deita no porão, e ele dorme no porão profundamente. Quem é que tem sono pesado aqui? Pesado mesmo. Pode jogar no chão com uma corda. Eu acho que Jonas estava babando aqui nessa hora. Quando a pessoa está em desacordo com a palavra de Deus, ele só desce. E o mais interessante, eu tenho aprendido que as pessoas que estão distantes de Deus são acometidos por insônia. Mas muitos são acometidos por um grande sono. E era isso, Jonas dormia. Quem está desobedecendo a
criativo de Deus, ele está em sono profundo. É o sono da omissão, é o sono da ignorância, é o sono do pecado, é o sono da morte espiritual, é o sono da fuga. Tem muita gente fugindo de Deus, é verdade. Como é que fica, pastor? Não fica. Esse moço vai para o porão e o bicho está pegando lá em cima. Você imagina uma tempestade. Eu nunca aqui já andou de navio aqui. Levanta a mão. Navio, não estou falando de barco não. Navio, eu nunca andei. Dizem que dá enjoo, é verdade? Dá. E quem é que já passou uma tempestade dentro de um navio? Ninguém. Você imagina uma tempestade onde o navio balança para um lado, balança para o outro, e o moço ainda assim não acorda. Deus fazendo tudo isso para... Foi uma canção de ninar para Jonas. Dorme, Joninha do meu coração. Era isso que Deus estava fazendo? Não, balançando o navio para ver se ele acordava. Só que enquanto balançava para acordar, Jonas matava o povo lá em cima. Que coisa, irmãos. E ele não acordava. Aí então, o capitão, Marujo, não sei quem, desce ao porão. O cara está numa situação espiritual terrível e obriga as pessoas que estão ao lado dele a descer no pior nível que ele se encontra. Mais gente desceu junto com ele. Quando nós estamos longe da vontade, da santidade de Deus, a gente leva a gente conosco. Você sabia disso? Vocês já viram assaltantes que falam assim: eu posso até morrer, eu levo uns 4 comigo? Já viram? Jonas aqui está morrendo, levando uma meia dúzia com ele, uns 100 com ele, eu não sei quantos. Ele não está nem aí com a vida dele, ele vai estar com a vida dos outros. E aí o capitão vai lá, possivelmente inspirado por Deus, falou: pelo amor de Deus, moço, faz alguma coisa, clama ao teu Deus aí, que o bicho está pegando lá em cima. O navio vai afundar, já jogamos as cargas fora, faz alguma coisa. Imagina Jonas acordando, olhando para a cara daquele homem, falando: não posso nem dormir mais, gente, até para morrer tem que ir. Terceira coisa que nós vamos observar, terceiro ponto importante que nós vamos observar aqui, no versículo 12, Jonas então relata quem ele é. Ele chega para a tripulação, os passageiros, e fala: olha, queridos passageiros, eu venho informá-los que esse navio vai afundar. E o culpado desse naufrágio sou eu, o cara sou eu. E quero dizer para vocês que o meu problema é um só: eu sou um desobediente. O meu Deus está irado e ele vai matar todo mundo e eu sou o culpado. O povo já estava com medo da chuva, agora passou a ter medo de Deus. Da onde que você é, moço? Eu sou judeu. Ah, meu amigo, a fama de Jeová já era conhecida. O povo já sabia que Jeová abriu o mar vermelho. O povo já sabia que Jeová, parava o sol, que Jeová mandava maná, mandava fogo, fazia o chão tremer, abria buraco, botava gente dentro. Já sabia que Jeová matava 50, 100, 200 de uma vez, 1000, 10.000. Então esse povo mais assustado ficou e disse para Jonas: e aí agora, o que fazer? Olha então o que o profeta fala. Versículo 12: tomai-me e lançai-me. Ainda usa um português rebuscado. Tomai-me, olha só, esse moço, ele, além de profeta, era professor de língua portuguesa. Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Simples. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Pensa num homem pesado. De vez em quando a gente coloca uns Jonas na vida da gente. Quem é que já deu carona com Jonas aí? Quem é que já colocou um Jonas no seu relacionamento? Fala aí. Por causa dessa pessoa te larga endividado.
e some. Essa pessoa coloca você no mais terrível sofrimento. Essa pessoa te usa como laranja. Essa pessoa mancha a sua história. Essa pessoa envenena os outros contra você, coloca a tua família em desordem. Essa pessoa confunde a tua mente e às vezes deixa consequências eternas na sua vida. São Jonas que nós encontramos pelo caminho e permitimos que esses Jonas entrem na nossa vida. E aí no fim a pessoa fala: ó, o negócio é o seguinte, se você quiser sair da casa, você sai, eu não vou sair não. Ele era tão folgado que ele disse: ó, você quer saber uma coisa? Eu não estou nem aí, se esse barco quiser afundar, se vocês quiserem que essa tempestade para, me pega e joga eu na água. Porque para mim está bom. De todo jeito, se eu cair na água eu vou morrer. Se eu ficar aqui nós vamos morrer, então vamos morrer todo mundo junto. Pronto. E aí, irmãos, esses moços pegam Jonas e jogam dentro do rio, dentro do mar. E a Bíblia fala que imediatamente o céu se acalma e vem uma tremenda bonança. E a Bíblia fala que o povo começa a temer ainda mais esse Deus, e fala que o povo faz sacrifício para esse Deus, e que o povo faz voto a esse Deus, e que todos os passageiros daquele navio se convertem a esse Deus. Irmãos, o desobediente ele é tão infeliz que até no seu pecado Deus usa ele para converter outras pessoas. Esse homem fugiu para não pregar para uma cidade, para uma grande metrópole, e acabou trazendo o maior sofrimento para os passageiros de um navio, e no fim converte esse povo todo. E agora Jonas onde é que estava? No ventre de um grande peixe, no ventre de uma baleia, passando as horas mais amargas da vida dele. Eu não sei se tem algum Jonas aqui na igreja, mas se tiver também eu já lancei na barriga da baleia, já joguei fora do barco, e agora o Senhor vai tratar. Irmãos, não tem como. Quem não faz a vontade de Deus por bem, vai ter que fazer a vontade de Deus na força. Porque com Deus não se brinca, o nosso Deus não é brinquedo de criança. E aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Se existirem vidas que serão salvas pela sua boca, você vai ter que abrir a boca. Essa baleia então viaja com ele. Eu não sei se ele viajou tantos dias no navio, pelo menos 3 dias e 3 noites ele esteve ali, e depois ele foi vomitado. Esse profeta dava dor de barriga de peixe, foi vomitado na praia, e quando ele é jogado ali, então ele, agora não tem jeito, né? Vou ter que pregar o Evangelho. E ele prega o Evangelho, e a Bíblia diz que até os animais fazem jejum por conta dessa pregação. A cidade inteira se converteu, ou pelo menos grande parte dela. Nós estamos precisando, irmãos, de homens chamados e mulheres chamadas que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. É tão simples. Pastor, eu quero conhecer a palavra de Deus. Uma das coisas que nos engana muito é a gente achar que a gente tem que conhecer a palavra de Deus só por gasto. Muitas pessoas nos procuram e falam: pastor, eu quero fazer teologia só para me conhecer um pouco mais a palavra. Isso é a maior mentira do mundo, irmãos. A gente quer conhecer a Bíblia, não é só para conhecer um pouco mais. Nós queremos conhecer a Bíblia porque temos sede da palavra. E se nós temos sede da palavra, imagine o outro que está pior do que eu. Capacite-se. Seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade.
porque a Bíblia é útil para o ensino, repreensão e correção, e educação na justiça, a fim de que todo homem aprovado seja perfeitamente habilitado para a boa obra. Meu irmão, o maior tesouro da minha vida é Deus e a palavra. Hoje, irmãos, eu não consigo mais viver longe disso. Hoje isso está no meu DNA espiritual. Hoje, irmãos, eu tenho que estar com a palavra de Deus ao alcance das minhas mãos. E eu tenho prazer em falar desse Deus de amor para as pessoas. E eu sinto que quando eu abro a minha boca para falar, eu sinto que algo começa a jorrar, uma energia, um poder, um fluir, como diz João 7,35. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios caudalosos de água viva. Irmãos, e as pessoas vão recebendo essa emanência, e as pessoas vão agregando no seu espiritual esta presença ostensiva de Deus, e a cada momento essas pessoas vão crescendo em estatura e graça, para que também possam fazer o despertamento de outros que se encontravam como você no passado. Irmãos, não delegue a outro aquilo que é função sua. Igreja gera igreja, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Meu irmão, eu preciso de você capacitado. Você está numa das igrejas que mais capacita pessoas. Você está numa igreja que, se você se colocar em condições dele, o Senhor vai fazer de você um instrumento, uma força, uma rocha incandescente em Cristo Jesus. Agora, tem gente morrendo sem conhecer a palavra. Irmãos, faça o teu 2014 uma plataforma de vitória para 2015. Envolva-se na obra. Não ache pesado vir para a casa do Senhor. Não ache difícil investir tempo no teu crescimento espiritual. Não pense que esse físico que você tem não vai ser consumido. Daqui a pouco, irmãos, as tuas energias físicas se esvaíram, a tua beleza se foi. Daqui a pouco a tua capacidade cognitiva diminuiu. Daqui a pouco, irmãos, você está mais para o além do que para esta vida. Nós caminhamos para a morte. Vínhamos de Goiânia, vínhamos de Anápolis ontem. Eu disse: olha, cada dia que passa, eu me sinto fisicamente mais debilitado. Muitas coisas que eu fazia hoje eu não faço mais. Não me sinto em condições físicas de fazer. Mas uma coisa é certa: cada dia que passa, eu sinto mais vontade de estar com Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente vai desligando desse mundo e vai se ligando no mundo que passaremos a eternidade, que é com Deus. Irmãos, não queira viver a vida inteira com as tuas atenções e com os teus desejos para essa vida. Essa vida é passageira, isso aqui tudo, irmãos, passa. Então eu te digo, se Deus tem falado com você, obedece. Se existem coisas erradas na tua vida, conserta. Se você está negligenciando um chamado de Deus para você, a partir de agora, tome um posicionamento. Eu quero capacitar você. Eu preciso de você nessa obra. Vamos trabalhar. Vamos construir a nossa casa espiritual, para que Deus possa te galardoar ainda nessa vida. Quem entende o que eu digo, levante a mão. Eu quero orar por você. E o que eu vou falar não vai sair da tua mente. O que eu vou falar vai ficar no teu coração. E você vai ter um despertamento para fazer a vontade do Senhor. Feche os olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu tenho pessoas aqui, Senhor, que têm um chamado forte para uma grande obra. Talvez uma obra transcultural como a de Jonas, de ir para um grande país, pregar o Evangelho a um povo perdido. E isso grita dentro de algumas pessoas, eu sei que grita.
E por mais que você tente sufocar esse chamado de Deus, você não consegue, porque isso está dentro do teu DNA. Você é missionário, você está na prancheta de Deus e você é um instrumento dele para a obra dele. Vamos mudar isso, irmãos. Chega, cuida do que é de Deus, que Ele cuida do que é seu. Não negligencia, não haja como se não fosse contigo que Ele fala. Quem entende o que eu digo e sabe que Deus está falando com você, eu quero te pedir que você fique de pé, eu vou orar por ti. A igreja permaneça de cabeça baixa. Eu quero orar por essas pessoas que sabem que Deus está chamando. A fila anda, o tempo passa. Daqui a pouco você já não está tão jovem. A tua mocidade foi embora. E vai sobrar para você um grande tribunal. E você vai comparecer diante dele com as mãos vazias. E Deus vai dizer: filho, o que fizestes com os talentos que eu te dei? Tive medo, Senhor, e os escondi. Aparta-te da minha presença, porque eu não te conheço.